paz, queridos. Vamos continuar falando sobre Vaikra, livro de Levítico. Nós vamos falar hoje sobre as 4 primeiras festas do Senhor. E no próximo estudo a gente fala sobre as outras 3 e termina essa parte de Levítico. Irmãos, o Levítico é um livro que fala fundamentalmente da santificação, né? O Senhor convocou um povo para se aproximar a Ele e a partir daí esse povo se santifica com o objetivo de chegar ao grande dia do Senhor preparado para se encontrar com o Senhor. E a palavra de Deus fala que nós não seremos pegos de surpresa. Há um engano muito grande quando nós falamos o dia do Senhor virá como ladrão. É verdade, ele virá como ladrão, mas não para nós que estamos na luz. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 4, diz: Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Então, quando nós estamos falando sobre as festas do Senhor, vamos ler aqui Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, nós vamos entender que essas festas, essas convocações são, na verdade, sombras de coisas futuras. Capítulo 2, versículo 16 de Colossenses. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, essas festas, essas convocações do Senhor, repare que a palavra é as festas do Senhor. Levítico 23, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe: as festas do Senhor que proclamareis como santas convocações são essas. Então, não são festas judaicas, né, como muita gente gosta de dizer, ou festas dos judeus. São festas do Senhor. Então, se são festas do Senhor, elas são sim alusivas à igreja. Agora, é óbvio que nós temos um aspecto diferente de analisar e de se relacionar com essas festas. Principalmente no que diz respeito àquilo que nós já falamos sobre conhecer o tempo e entender que essas festas, assim como o sábado, assim como as luas novas, elas são sinalizações de coisas futuras, cuja realidade está em Cristo. Então, explicando mais em detalhes, a gente vê que essas festas, uma outra característica dessas festas é que são festas de colheita. Então, durante 7 meses, o calendário judaico ele tem 12 meses e numa espécie de ano bissexto, ele vai ter a cada 4 anos um ano de 13 meses. Mas, no geral, o calendário normal tem 12 meses, só que o calendário de plantação e colheita, né, de semeadura e colheita, ele tem, na verdade, 7 meses. Então, ele começa ali por volta do nosso mês de abril e vai terminar lá por volta do outono. Então, entre as estações, né, a primavera, que são as primeiras festas, e as festas do outono. Então, entre a primavera e o outono, né, a gente tem o quê? O verão, que é um tempo grande, que vai estar ali sendo o hiato, né, sendo a separação entre essas dois períodos de festas, né? Então, quando a gente analisa as festas, a primeira festa é a festa da Páscoa, né? E dentro dessa festa da Páscoa, você tem a festa dos pães ázimos, você tem a festa dos primeiros frutos. Isso está em Levítico capítulo 23, versículo 4, né? E do 4 ao 12. Então eu vou ler aqui o versículo 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães sem fermento. E o versículo 11 vai dizer que ele moverá o molho perante o Senhor para que sejamos aceitos, né? Para que sejais aceitos. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao sábado. Então a gente tem ali 3 festas, né,
nessa primeira convocação de festa da primavera, onde é feita a colheita da cevada, que tem um outro significado também. E 50 dias depois dessa festa dos primeiros frutos, né, nós vamos agora para Levítico capítulo 23, versículo 15. Contarei 7 semanas completas a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, serão 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50 dias, e então apresentareis nova oferta de cereais ao Senhor. Então, um novo período, 50 dias depois, 49 dias, 50 dias depois da primeira colheita da cevada, vinha a colheita de trigo. Então, essas festas são tremendas, porque essas festas elas casam exatamente com tudo aquilo que o Senhor já fez na sua primeira vinda. Desde a sua morte sem pecado, passando pela sua ressurreição ao terceiro dia, e 50 dias depois da ressurreição, o derramamento do Espírito Santo e uma nova colheita. Se a primeira colheita é o próprio Cristo sendo colhido da terra, ressurreto, a segunda colheita são 3.000 almas saindo da morte para a vida, porque reconhecem no Senhor Jesus a salvação. Então é maravilhoso, porque nós entendemos que as festas físicas do Senhor têm uma alusão, têm uma representatividade para a igreja como colheitas espirituais de almas. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos cevada, nós vemos Cristo, né? Colhido como o primeiro. Por isso, irmãos, que os 5 pães e 2 peixinhos, né? Tem aqui um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. E se você analisar ali, você vai ver que são 5 pães de cevada, né? E aquela visão que o midianita teve de Gideão, eu vejo um pão de cevada. Por que isso? Porque cevada fala de Cristo, amadurecido, colhido, entregue para o Senhor, para que sejais aceitos, né? Nós só somos aceitos porque uma colheita foi feita hoje. Por isso que ele é o primogênito entre os mortos, né? Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, o Senhor diz o quê? Que a gente deve lançar o fermento do pecado, né? Lançai fora o fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Quer dizer, Cristo cumprindo na carne, através da sua morte e da sua vida sem pecado, a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Nós vamos ver Cristo cumprindo a festa dos primeiros frutos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23, quando nós vemos o Senhor dizendo: se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, querido, é lindo porque Cristo cabalmente foi morto numa sexta-feira, ressuscitado num domingo pela manhã, no terceiro dia, e 50 dias após a sua ressurreição, o Espírito Santo desce sobre 120 pessoas e o Senhor faz uma colheita maravilhosa de 3.000 almas através da pregação do apóstolo Pedro. E isso está também na Bíblia, né? Sobre esse Pentecostes, nós vemos aqui a festa dos primeiros frutos, né? Muito lindo. Levítico capítulo 23, versículo 17. Das vossas casas trareis 2 pães. Por que 2 pães? Porque vai falar da igreja, dos gentios e dos judeus, né? De 2 décimos de 1 éfa de flor de farinha, cozidos, dessa vez, com fermento. Por quê?
Porque, ao contrário da oferta de Jesus na Páscoa ser uma oferta sem pecado, nós não, nós temos pecado. Então os pães são com fermento. Mas no versículo 18, dos 2 pães ele faz um só pão. Com o pão, eram 2, se juntaram num só. Oferecereis 7 cordeiros, sem defeito de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor como sua oferta de cereais, libação, por ofertas queimada de cheiro suave ao Senhor. E o que nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 14, por exemplo, nós vemos o Senhor falando que havia uma parede de separação, né? Versículo 12, Efésios 2:12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação e a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos 2, um novo homem, fazendo a paz. E igualmente, um texto que eu particularmente gosto muito, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, falando que nós, embora sendo muitos, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Uma vida no Espírito, irmãos. Essas 4 primeiras festas falam da obra de Jesus consumada, sua morte, sua ressurreição, sua vitória sobre o pecado, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e o alvo da unidade. O alvo da unidade. Não se esqueça disso. Somos um só pão. Festas cumpridas. Eu quero terminar dizendo que essas festas, elas são o estabelecimento de algo poderoso nos céus. São épocas de colheita. Toda vez que o calendário bate nessas festas, na Páscoa e nas primícias, né? Pães ázimos, primícias, festa das semanas, como era chamado no Antigo Testamento, conhecida por nós como Pentecostes, por causa do número 50. Toda vez que nós vemos isso acontecer, nós precisamos crer, irmãos, que os céus estão abertos para a colheita, para que a gente possa ter esse perfeito entendimento. Então, na próxima semana, essas foram as festas da primeira vinda do Senhor, consumadas em Cristo, consumadas no Pentecostes. E na próxima semana nós vamos falar sobre as 3 últimas festas que fazem alusão à segunda e última vinda do nosso Senhor. Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculo. Deus abençoe.